TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é terça-feira, a gente chega com muita informação. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia. Como está o seu bairro? Como está a sua cidade? Conta pra gente. Exatamente, pelos nossos canais oficiais, já vai para sua tela já. O e-mail é tvccorreiodamanha@gmail.com. E é claro, o nosso WhatsApp já está aí para você anotar, entrar em contato com a gente, é o mais fácil, tá? 24 é o DDD, o telefone é 998398384, manda sua mensagem, participa com a gente. E hoje o dia amanheceu com o céu totalmente nublado e muito frio em Petrópolis. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede, que fica no coração da cidade imperial. E como você vê aí nas imagens, céu nublado, totalmente nublado. Vamos então agora às notícias desta terça-feira, dia 20 de junho. Operação da Polícia Federal agora pela manhã busca apreender organização criminosa especializada na falsificação de diplomas. Índice de obesidade no Brasil segue crescendo mesmo com a adoção de hábitos saudáveis. Programa do governo do estado do Rio para castração móvel gratuita está entre os maiores do mundo. Por dia, 83 pessoas idosas são vítimas de algum tipo de golpe no estado. Casos de síndrome respiratória aguda permanecem crescendo entre o público infantil. Fechamento de rua para Bauerfest tumultua e muito o trânsito na cidade de Petrópolis. E mais, Batalhão de Polícia de Petrópolis abre as portas para ações sociais. Agora no Correio da Manhã na TV. Gente, vamos começar o nosso bloco, claro, dando aquela olhadinha na nossa primeira página do Correio da Manhã, vendo o que é destaque. Vamos ali para a nossa linha vermelha? Exatamente. CSN na mira do Ministério Público Federal, que exige solução para escória anexa ao Paraíba do Sul. Destaque da nossa página 3, na coluna Magna Vita. Pois é, ali embaixo, ali, olha, na página 4, o arcabouço fiscal deve ser resolver, né, hoje no Senado, em conversa com o Correio, o relator do texto na casa, Omar Aziz, confirma mudanças no texto e acordo para que a Câmara ratifique as alterações. Temos também ali no texto legenda dessa parte ali da página, né, Segurança Pública do Rio reforçada. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, esteve no Rio de Janeiro nesta segunda-feira e, junto ao governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes, assinou o termo de cooperação para a área de segurança pública do Estado. Entre os convênios firmados, ganham destaque as ações voltadas para a redução da violência contra a mulher. Além das entregas de drones, viaturas, blindados e armamentos no Palácio Guanabara. Na foto, Flávio Dino com Castro, no centro, ladeado por deputados, secretários estaduais e do governo federal, diretores da PRF e da PF, entre outras autoridades. Pois é, lá na página 9, gente, nós temos ali o destaque Rio de Janeiro, Castromóvel é destaque internacional e pré-viagem Lula blinda a saúde e adia o turismo, sobre a troca nos ministérios, né? Ainda falando sobre aqueles jogos políticos lá. Correios anuncia investimento de 350 milhões de reais. Estatal quer ampliar o número de agências no país, mas mais do que o número de agências no país, deveria realmente ampliar para entregar melhor as encomendas, né? Em meio ao avanço das companhias de entrega pelo Brasil,
os Correios anunciaram nesta semana um investimento de 350 milhões de reais para a construção de novas agências, modernização de centros operacionais e reformas. Para a capital federal, a previsão é de investir 190 milhões de reais na construção de um novo complexo, responsável por integrar as operações de tratamento das encomendas e um centro de logística integrada. O pacote também cumpre com o pedido feito por Lula de fortalecer a estatal. Ao meu ver, né, esse é o lado bom do Lula, fortalecer as empresas estatais brasileiras, né? Muita gente é contra, mas infelizmente a gente tem muita empresa estatal no Brasil, aliás, diversas, né, empresas estatais, inclusive em poder de estados, né, do Brasil, empresas de estado. Então, não dá para sair se desfazendo de tudo. Tem empresa que não tem como a gente largar na mão da iniciativa privada ainda. E olha só, Cultura Fluminense faz parceria em Madrid, né? O Rio é conhecido mundialmente por sua beleza natural, música, dança e estilo de vida. E agora, parte da Cultura Fluminense vai alçar voo e cruzar o Atlântico até Madrid, na Espanha, através do edital Casa de América. Muito interessante, tá? Aqui na página 2. Eu só quero aproveitar que está aqui, que essa é uma das bandas aí que eu acho que é uma das preferidas dos brasileiros aí. Quem viveu ali na década de 80, final de 70, 80, 90, sabe muito bem o que eu estou falando, porque Paralamas do Sucesso eu acho que é uma banda atemporal. E aqui falo, olha, uma banda acima do tempo. Em cartaz no Star+, o documentário Bios apresentam toda a trajetória dos Paralamas e seu sucesso atemporal. Quem quiser dar uma olhadinha, então, tá no streaming já do Star+, esse documentário super interessante. Eu já andei dando uma olhadinha, pelo menos no piloto, no primeiro episódio, né? Então vale a pena, gente. Quem é fã pode conhecer um pouco mais aí da história da banda através do documentário. Vamos à nossa página 2, nossa página de opinião, com o primeiro editorial. Será mesmo que todo o esforço foi feito? Falando aí, né, das tragédias lá no Sul, e PIB sobe e taxa de juros pode cair, falando aí do mercado. Então vale a pena você conferir nossa página 2, nossa página de opinião. Temos a página 3, a coluna Magna Vita, né, diversas fotos ali na coluna ali, hoje com duas fotos importantes, né? O almoço no Laranjeiras com o ministro Márcio França, falando um pouco sobre a reunião, né, com o ministro da Segurança Pública, entre outras coisas. Ali está também o Eduardo Paes, o prefeito do Rio, governador do estado do Rio de Janeiro, alguns secretários ali ligados ao governo do estado, inclusive um daqui de Petrópolis, né, o Bernardo Rossi, também junto ali na foto. Enfim, do outro lado ali temos outra foto, o ex-deputado André Siciliano, secretário nacional de Assuntos Federativos, falando também em evento. Quem deu show, por exemplo, na reunião do Instituto Coalizão foi ele, foi o André Siciliano, que, diga-se de passagem, é alguém que articula muito bem a política e conversa muito bem com os governadores e estados, né? Foi feito para isso ali o cargo que ele assumiu, né? E temos o Pinga Fogo, claro, com diversas notinhas, né? O que tem de interessante, Roberta, nas notinhas, por favor? A primeira, curto-circuito. A troca de comando da Light será uma luz no fim do túnel, não apenas para alívio dos acionistas, mas para a empresa que ganha credibilidade junto aos credores e principalmente aos fornecedores. A gestão de Otávio Pereira Lopes sucateou a empresa e a colocou à beira do colapso operacional, coisa de quem quer mandar e desmandar e não entende que a empresa tem acionistas, um conselho, além de consumidores que estão prejudicados. O descaso com o Sul Fluminense é um quadro mais claro deste caso de sucateamento em uma empresa que sempre foi motivo de orgulho para o estado do Rio de Janeiro. E temos outras notícias aí no Pinga Fogo, inclusive aquela notícia lá da linha vermelha, né? MPF Exato. discute CSN. Vou ler um trechinho para vocês. O Ministério Público Federal fará uma audiência nesta terça-feira, dia 20, hoje, para discutir o descumprimento de uma liminar concedida em 2018 pela Justiça Federal, que determinava que a Companhia Siderúrgica Nacional e a Asco Metals
limitassem em 4 metros de altura a pilha de escória depositada em Volta Redonda, às margens do Rio Paraíba do Sul. A decisão foi concedida na época por causa de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual, que investigaram denúncias feitas por diversas entidades ambientais. Eles alegavam que a altura da pilha de escória e sua distância para o Rio Paraíba do Sul coloca em risco uma possível contaminação que iria impactar o abastecimento de água nos municípios do sul fluminense, como também na região metropolitana do Rio de Janeiro. Olha como isso é grave. E o assunto rende, tem bem mais coisas aqui sobre esse problema, né, da CCN e as pilhas de escória que tem lá ali à margem do rio. E realmente perigosa, né? E um detalhe, 5 anos depois, tudo continua igual ou pior, diz aqui a coluna. Difícil, né, gente? É isso. E olha, vamos à política ali, temos lá, a Aziz confirma que irá retirar Fundeb e FCDF do arcabouço, que é o fundo lá cooperativo do Distrito Federal. Ele deu uma entrevista ali ao Correio da Manhã, você confere na nossa página 4, ele fala bastante então sobre o arcabouço fiscal. No Correio Político tem ali, julgamento acontece com o Bolsonaro afastado de Cássio, falando um pouco sobre aquele julgamento no TSE da condição do ex-presidente lá, falando que pode impugnar ele para futuras candidaturas, né? Então você confere ali também no nosso Correio Político. E Lula vai à Europa em semana movimentada. A agenda inclui conversas com o Papa Francisco e com os presidentes da Itália e da França. Então o presidente aí indo para fora conversar com esses dois países e, é claro, com o Papa Francisco também, né? Seguimos ao Nacional. Nossa página 5, Nacional, a ANS suspende 31 planos de saúde, então fique aí em alerta se o seu plano de saúde está enquadrado nessa lista. O mau desempenho no atendimento aos usuários levou a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a suspender por um trimestre a comercialização de 31 planos de saúde pertencentes a 9 operadoras. Então, fique atento, você pode acessar o nosso jornal para conferir essa lista. E temos outros destaques também na nossa página nacional, como narcotráfico e o crime ambiental. Nova pesquisa traça conexões entre narcotráfico e os crimes ambientais no país. Olha só, não é só uma coisa, né? Vai se espalhando em outros crimes, nunca é um crime só. Pois é. Né? Estava aqui justamente olhando e pensando isso, né? Nunca é uma coisa só que eles atacam, né? No Correio Nacional, por Fernando Molica, a CPI quer chamar coronel que insistiu em golpe. Então, a deputada Jandira Fegali, né, do Rio de Janeiro, protocolou requisição para que a CPI do dia 8 de janeiro convoque para depor o coronel Jean Júnior, que também está aqui, insistiu em golpe. Gente, na página de economia nós temos um grande destaque ali, o governo quer mudar itens que compõem a cesta básica, o projeto é deixá-la mais saudável e erradicar a fome no país. A gente também vai falar hoje sobre matéria, né, no nosso segundo bloco, sobre obesidade também, trazendo um alerta aí. E logo abaixo ali, BTG avalia oferta pela Braskem, a BTG Pactual, o banco, né, quer ofertar ali, fazer uma proposta de compra da Braskem pela Unipar. Então, ficar de olho também nessas aquisições. O COAF sempre fica, mas a gente traz aqui também alguns adiantamentos. Correios terá novas agências, a gente falou lá em cima lá e um pouco. E no esporte, eu queria hoje dar esse destaque, porque foi, hein? Parece que vai. Acordo por Carlos Ancelotti, treinador italiano do Real Madrid, deve assumir seleção em 2024. Ontem, muitos comentaristas de esporte cravaram que ele realmente vem em 2024 para treinar a seleção. Alguns críticos falaram que é tarde para ele vir, que ele vai chegar ali à porta de entrada da Copa América e das eliminatórias para a Copa do Mundo, que o trabalho dele vai ter que ser um trabalho assim espetacular para classificar a seleção, tentar ganhar a Copa América, que vai ser muito difícil. Mas, enfim, eu já vejo de outra forma, aqui um pequeno comentário meu, talvez seja necessário o Brasil passar por essa transição,
se internacionalizar realmente no futebol, tentar não pegar técnicos aqui dentro, caçar ele, mesmo que a gente perca aí uma Copa América, uma classificação para a Copa, eu sei, muito torcedor vai ficar chateado comigo, mas fazer um projeto de seleção para daqui a 8 anos, talvez, como muitas seleções fizeram. A seleção, por exemplo, sei que hoje não é dia do esporte, estou me alongando, mas vale, né? A notícia vale a notícia, O que fez, por exemplo, a Alemanha em 2014, aquele fatídico 2014, a Alemanha fez um projeto de 8 anos de seleção. Ela perdeu a Copa para o Brasil em 2022, se eu não estou enganado, no Japão, de forma a qual ela não queria, obviamente, e depois fez um projeto para 2014 ser campeã do mundo. Fez um projeto de base, com atletas de base, dentro da seleção já, para fazer aquela seleção vencedora em 2014. E depois muitos nomes ficaram para 2018, foi seleção também que deu trabalho, enfim. Talvez o Brasil tenha que começar a pensar nisso. Foi o que a Espanha fez também. A Espanha fez um projeto de seleção, fez a mesma coisa para ganhar a Copa. Então, talvez seja necessário o Brasil pensar um pouquinho fora da caixinha e fazer isso. Jorge, eu já tenho uma opinião diferente. Sem problema. Eu penso que essas disputas, elas vão ser realmente para testar o técnico. Claro, Vamos óbvio, ver isso se aí o também. técnico vai ser bom mesmo, né? Tudo bem, pode não ganhar, mas de repente ter bons resultados, né? Exatamente. Como que o time vai estar taticamente jogando, Isso, né? Vai Os trazer uma times vão visão estar em sintonia, diferente. porque a gente sofre de um grande problema. O Brasil tem muitos craques. Exato. Cada um quer a bola para si, né? Isso é difícil, Então, ter uma seleção, né, uníssona, que jogue bem taticamente e que tenha realmente o ritmo de uma seleção, vamos ver, então, se o treinador italiano vai passar nesse teste. Tomara. É o que eu penso. É um teste de fogo também, o teste concordo de fogo. também, é verdade. Gente, vamos ficar por aqui, porque a gente já está estourando o tempo desse nosso bloco. Esses foram os destaques do nosso Correio da Manhã. É claro que tem muito mais lá na nossa página de esporte, tem no nosso segundo caderno, né? Tem muita coisa que está recheado. Tem no estado do Rio. Vou dar só esse destaque aqui. Castração gratuita no Rio de Janeiro está entre os maiores do mundo, porque a castração é um problema de saúde pública, né? Porque a população de cães e gatos, elas se proliferam muito rapidamente, né? Principalmente os gatos que ficam ali na rua e tudo mais. Então, é muito importante que as cidades e que os estados tenham projetos de castração. E está aqui estampado na nossa página 9 do estado do Rio de Janeiro, que no estado do Rio de Janeiro a castração gratuita está aí entre as maiores do mundo, né? E a gente espera que não vire realmente uma questão de saúde pública, né? Exatamente. Porque traz doenças e traz tudo mais. Então, e já tem gente com a situação da febre maculosa, a gente sabe que o carrapato, ele primordialmente ele está em cavalos, gado, capivara, que aqui em Petrópolis tem muita capivara, mas já tem muitas pessoas já com medo desses carrapatos domésticos, assim, dos animais domésticos em gatos e cachorros, né? Então, realmente é uma questão de saúde pública. Com certeza. Então, esses foram os destaques de hoje, gente. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que mulher morre baleada na BR-040 durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. E você vai ver também, olha só aqui, inscrições para o SISU do segundo semestre começam nessa segunda-feira e você não pode perder, viu? O Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E a gente começa esse bloco falando de uma operação, né? Verdade, é isso Na mesmo. manhã desta terça-feira, dia 20, a Polícia Federal deflagrou a Operação Catarse 2 com o objetivo de prender o núcleo central de organização criminosa especializada na falsificação de diplomas para o curso de medicina e na inscrição de falsos médicos em conselhos regionais. Olha isso, gente. Pois é, na ação de hoje, cerca de 30 policiais federais cumprem 4 mandados de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nas cidades do Rio de Janeiro, Silva Jardim, Saquarema e Montes Claros, em Minas Gerais. A investigação conduzida pela Força-Tarefa da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários teve início em abril de 2022, com a prisão em flagrante de 2 pessoas na sede do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, quando tentavam obter os registros profissionais de médicos instruídos com documentos falsificados de graduação em medicina, notadamente diplomas históricos escolares. Pois é, olha só, com o evoluir das investigações, foi deflagrada a primeira fase da operação em fevereiro de 2023, com o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema criminoso, dentre elas 2 clínicas médicas. Na operação de hoje, a PF busca prender os líderes da organização criminosa e desarticular sua atuação em diversos estados do país, bem como identificar outros falsos médicos e também profissionais de outras áreas que estejam atuando a partir dos serviços prestados pela quadrilha, gente. Os crimes investigados são os de falsificação de documento público, com pena de 2 a 6 anos de reclusão e multa, e uso de documento falso, que configura a imposição da mesma pena do crime anterior. Neste caso de falsificação de documento público, o nome da operação faz alusão a um termo de origem filosófica com o significado de limpeza ou purificação pessoal, por isso que o nome da operação é Operação Catarse 2. Que coisa, né, gente? Vamos dar continuidade aqui porque o novo boletim do Infogripe da Fiocruz, divulgado na última sexta-feira, traz uma atualização do cenário epidemiológico na maioria das regiões do país. O resultado mostra a queda de síndrome respiratória aguda grave nas últimas 6 semanas, mas há registros de crescimento dos casos entre o público infantil.
O boletim do Infogripe mostra que no período de 4 a 10 de junho, os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da gripe mostram que em todo o Brasil houve redução dos casos de síndrome respiratória aguda grave. O pesquisador Marcelo Gomes aponta que o sinal de redução predomina principalmente nas regiões centro-sul, onde os estados apresentam queda ou interrupção do crescimento da SRAG. Em contrapartida, nas regiões norte e nordeste, a gente vê ainda a manutenção do crescimento no número de novas internações, especialmente no público infantil. E quanto mais novo, mais claro é esse sinal aí de manutenção do crescimento dessas internações. Na imensa maioria associadas ao vírus sincicial respiratório. Embora haja a manutenção de queda dos casos positivos da SARS-CoV-2 na população adulta, houve aumento de casos associados ao vírus influenza A. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratórios foi de 19,4% para a influenza A, 6,8% para a influenza B, 39,5% para vírus sincicial respiratório e 24% para a Covid-19. Mas nas crianças a gente precisa continuar mantendo um olhar bastante cauteloso, e tomando as medidas para que a gente possa diminuir a circulação dos vírus respiratórios na população em geral, com isso protegendo as nossas crianças. Dados do painel epidemiológico de Petrópolis mostram que até o dia 16 de junho, 717 casos de Covid-19 foram notificados no município. Destes, 700 testes deram negativo, 11 positivos e 6 ainda estão em análise. 2 pacientes ainda estão internados nos hospitais. Ainda de acordo com o painel, só esse ano na cidade, 2.652 pacientes já foram contabilizados com a Covid-19. Destes, 13 não resistiram e vieram a óbito. As mulheres representam as maiores vítimas, com 1.731 casos, e os homens, 921 ocorrências. Gente, agora um alerta. Olha só, o índice de obesidade no Brasil segue crescendo mesmo com a adoção de hábitos saudáveis. É o que aponta diferentes pesquisas realizadas por portais online, inclusive um levantamento realizado pelo próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Quase 6 em cada 10 brasileiros estavam com sobrepeso em 2021, ou seja, 57,25% da população. Antes da pandemia, em 2019, a taxa era menor, de 55,4%. A condição era maior entre homens do que entre mulheres. De acordo com o IBGE, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais de idade mais do que dobrou no país. Para Fabiana Mozdizensky, terapeuta especialista em autoestima e autossabotagem, a doença pode estar diretamente ligada à ansiedade. A sociedade está muito ansiosa demais para qualquer tipo de resultado imediato. Então, essa ansiedade prejudica muito a rede de saúde. Porque a ansiedade vai começar a gerar o quê? Pessoas comendo cada vez mais, tomando cada vez mais remédios, bebendo cada vez mais, e isso realmente gera um quadro lá na frente muito perigoso. De acordo com dados do Ministério da Saúde, tanto a obesidade quanto o sobrepeso tiveram crescimento no Brasil durante a pandemia. O confinamento e o distanciamento social auxiliaram no aumento dos índices de sedentarismo e também nas vendas de alimentos por aplicativo de delivery, onde há uma maior oferta de alimentos ultraprocessados e com alto conteúdo calórico. A obesidade, infelizmente, ela está como uma doença de pandemia, vamos dizer assim. Está estimado cerca de 30% da população brasileira até 2030 serem obesos, adultos obesos. Então, realmente, isso é uma coisa muito preocupante e a gente precisa estar de olho nisso como saúde pública. Quando somados os números de pessoas atingidas pelo sobrepeso e obesidade, 8 em cada 10 brasileiros acabam sofrendo de um desses males. Os dados são preocupantes porque diversas doenças crônicas estão ligadas a essa condição, como diabetes e hipertensão. A terapeuta lembra ainda que hoje a internet não está preparada para lidar com esta doença e que as propagandas e anúncios são feitos apenas para pessoas magras. Infelizmente, o marketing ele está todo direcionado ao magro. Até quando você vê esses comerciais de comida, de fast food, tudo, você vê somente magro comendo.
E aí gera uma autocobrança, uma autossabotagem de você querer ficar igual ao fulano, ao artista, a pessoa ali da mídia, e a pessoa começa a fazer o quê? Loucuras, dietas malucas, restrições que aí vai prejudicar cada vez mais a sua saúde para ter aquele corpo. Só que isso leva uma consequência absurda, porque lá na frente ela volta a engordar e muitas vezes ela volta a engordar além do que ela emagreceu. A pandemia contínua de obesidade afeta a população mundial com efeitos igualmente devastadores. Seu impacto no desenvolvimento de comorbidades e, subsequentemente, seu efeito na expectativa de vida é tão devastador quanto qualquer pandemia infecciosa. Porém, infecções têm um efeito relativamente rápido, enquanto os efeitos da obesidade na expectativa de vida são mais insidiosos, mais devastadores, mas menos agudos. Vocês se lembram que eu falei da importância da castração nos pets? Pois é, o programa RJ Pet é desenvolvido pela Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, ligada à Secretaria de Estado de Saúde, e já fez mais de 270 mil castrações em animais domésticos desde que foi lançado há 1 ano e meio. E com isso tem se consolidado como um dos maiores programas de castração móvel do mundo. Considerado um dos maiores programas itinerantes de castração do mundo, o programa do governo do estado do Rio já realizou 60 mil procedimentos só em 2023. O programa RJ Pet é desenvolvido pela Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, ligada à Secretaria de Estado de Saúde. Ele é considerado um apoio extremamente importante para organizações sociais, protetores e tutores, já que uma castração pode custar cerca de R$2.000 em uma clínica particular. Para os animais, a castração é extremamente benéfica. Nas fêmeas, ao retirar o órgão reprodutor, ela reduz a chance de ter infecções urinárias, como a piometra. Já nos machos, ao retirar o órgão reprodutor, reduz a chance de problemas com a próstata e o câncer de testículo. Desde dezembro de 2021, o governo do estado do Rio de Janeiro oferece o programa de castração gratuita por meio do RJ Pet. Os castramóveis contam com uma equipe de 25 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares, atuando desde a castração até a devolução do animal para o tutor. Equipamentos itinerantes rodam os 92 municípios do estado e permanecem em cada um deles por 30 dias. E para os que não podem comparecer aos locais dos castramóveis, existe a opção de marcar a intervenção em uma das clínicas veterinárias conveniadas espalhadas por todas as regiões do estado. Para descobrir, basta acessar o site do governo do estado do Rio de Janeiro. E olhem, os casos de estelionato têm se tornado cada vez mais comuns. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostram que entre 2021 e 2022, esses crimes aumentaram 56,8% entre pessoas acima de 60 anos. Por dia, 83 pessoas idosas são vítimas de algum tipo de golpe no estado. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que os estelionatos, popularmente conhecidos como golpes, mais do que dobraram entre a população da terceira idade. Entre 2021 e 2022, esse crime aumentou 56,8% entre essa faixa etária. As vítimas acima de 60 anos representaram mais de 1/3 do total de vítimas do estado. 30.243 vítimas procuraram as delegacias para registrar esse tipo de crime. O estelionato ele consiste no crime em que o indivíduo, ele através de meios ardilosos e fraudulentos, ele induz uma outra pessoa a erro e obtém vantagem indevida para ele ou para outra pessoa. E na lei, qual o artigo que fala sobre isso? Então, o artigo do estelionato ele está previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro e a pena pode chegar até 5 anos. E tem alguma agravante quando é feito contra idosos? Então, no artigo 171, quando o crime é cometido contra idosos ou deficientes, ele tem a agravante que aumenta a pena do crime até 1/3. Ainda segundo o ISP, entre janeiro a abril deste ano, no estado, foram contabilizados 39.490 casos de estelionato. Os números representam 1.500 ocorrências a menos se comparado com o mesmo período de 2022, quando 40 mil episódios foram registrados. Já em Petrópolis, de janeiro a abril,
foram 650 ocorrências, enquanto na mesma época de 2022 foram 769 casos. Houve queda de 119 episódios. A Secretaria de Polícia Civil conta com uma unidade especializada de atendimento à pessoa idosa. Na delegacia, há profissionais capacitados para dar suporte às vítimas. Uma pessoa ela sempre deve tomar cuidado, né? Ainda mais quando for fazer alguma compra na internet, algo do gênero. Pesquisar mais sobre a empresa, verificar junto a alguns sites que hoje nós temos como Reclame Aqui, que você vê a avaliação das empresas, e lá você consegue constatar se a empresa é verídica ou não. Além dos estelionatos, a violência moral, que inclui calúnia, difamação e injúria, também se destacou entre a população com mais de 60 anos. Em 2022, 18 mil pessoas deste público procuraram as delegacias do Estado para denunciar que foram vítimas destes 3 delitos. As mulheres representaram a maior parte das vítimas. E uma mulher de 23 anos morreu no sábado após ser baleada por um policial da Polícia Rodoviária Federal. A ação aconteceu durante uma abordagem da PRF após o condutor do veículo ter desobedecido a ordem de parada dos policiais. A jovem de 23 anos, identificada como Anne Caroline Nascimento Silva, estava em um veículo que passava em alta velocidade pela rodovia Washington Luiz, no sentido Rio de Janeiro, cujo condutor não teria obedecido a ordem de parada dos policiais da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com os agentes, eles foram informados sobre um carro que vinha em alta velocidade, realizando manobras bruscas. Os agentes realizaram um cerco tático e o veículo ainda conseguiu andar por cerca de 4 quilômetros. Então, os policiais dispararam contra o casal e um dos tiros atingiu a mulher por volta das 10 horas da noite. Ela chegou a ser socorrida pelos policiais e levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu e morreu na madrugada deste domingo. De acordo com a PRF, o policial rodoviário federal, identificado como o autor do disparo que resultou na morte da mulher, passou por audiência de custódia neste domingo. Ele recebeu liberdade provisória após a audiência. A ocorrência foi registrada na Polícia Federal, no centro do Rio de Janeiro. O agente que efetuou os disparos chegou a ser preso e permanece afastado das atividades. Ainda de acordo com a PRF, o motorista do veículo possui passagens por roubo e furto, mas no momento da ocorrência, a prioridade foi socorrer a vítima. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou ainda que a corregedoria do órgão foi acionada e está acompanhando as investigações, além de abrir procedimento para apuração interna. A instituição informou que lamenta o desfecho trágico da ocorrência e se colocou à disposição da família. Ele tem que atirar Exatamente. Não na altura dos passageiros, né? Na verdade, tem que atirar... caberia uma perseguição, uma barreira na frente. Exatamente, atirar nos pneus, né? Mas não... Outro procedimento, mas na altura ali, realmente... Complicado. Uma fatalidade. Enfim, olha só, gente. Bom, vamos mudar aqui um pouquinho, né, do assunto. Falar de educação, porque olha só, o prazo de inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificado, SISU, do segundo semestre de 2023 começou nessa segunda-feira, dia 19. Os interessados podem se inscrever até às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, de quinta-feira, dia 22, no portal único de acesso ao ensino superior. O resultado será divulgado no dia 27 deste mês. A classificação dos estudantes será realizada com base na nota obtida na edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. As matrículas devem ser feitas de 29 de junho a 4 de julho. O SISU é o programa do MEC que reúne as vagas oferecidas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil, sendo a maioria delas ofertada por instituições federais, universidades e institutos. As vagas são abertas semestralmente por meio de um sistema informatizado que executa a seleção dos estudantes com base na nota do Enem, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos. Para isso, o candidato não pode ter tirado 0 na redação. O estudante escolhe até 2 opções de curso entre as ofertadas em cada processo seletivo do SISU. É possível alterar as opções de curso durante todo o período de inscrições, sendo que a inscrição válida será a última registrada no sistema. A convocação dos candidatos em lista de espera será feita pelas próprias instituições a partir de 10 de julho. E você vai ver depois do intervalo que homem é preso por tráfico de drogas no Floresta. E você vai ver também que fechamento da rua Alfredo Pachá para a Bauerfest tumultua em muito o trânsito da cidade. Voltamos já.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olhem só, o 26º Batalhão de Polícia Militar abre as suas portas e convida toda a sociedade civil para participar das ações programadas para o próximo dia 24 de junho, às 8 horas da manhã, no meio-dia, na sede da unidade localizada na rua Domingos Silveira, sem número, no Quitandinha. Serão oferecidos os serviços de assistência jurídica da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Terá um café da manhã com bate-papo com o comandante do batalhão para que a sociedade civil saiba dos índices criminais da cidade de Petrópolis e das metas, e também para que possam trazer suas realidades vividas nos bairros da cidade para o conhecimento do batalhão, para que assim possa haver uma melhoria no serviço prestado aos petropolitanos. Pois é, o batalhão lá ainda vai ter, olha só, para aqueles que visam prestar o concurso aberto da APM, terá um tira-dúvidas, né, sobre o edital e dicas de como se preparar para as provas. Haverá também a exposição de viaturas históricas da Polícia Militar do Rio de Janeiro, a famosa Joaninha e outras. A Joaninha, se eu não estou enganado, um comentário aqui, era o Fusca. Isso, né? eu acho que sim. E é super bonitinho, eu já vi a viatura, é muito bacana. O passeio de moto patrulha, recreação infantil com brinquedos, tirolesa e até o Capitão América estará presente nessa ação. Olha só, bacana para a criançada, hein? As equipes médicas e de odontologia também vão estar presentes com diversas ações, como aferição de pressão arterial. Banco de Sangue de Petrópolis também vai estar presente com Zé Gotinha, fazendo um trabalho de conscientização sobre a importância da doação de sangue. E os programas da Patrulha Escolar e Patrulha Maria da Penha também vão estar presentes no batalhão para esclarecimentos sobre o trabalho desenvolvido por eles. Olha, claro, muito bolo, algodão doce e cachorro quente. Bacana a ação, muito hein? Legal. Gostei muito, bolo, parabéns. Algodão doce e cachorro quente. Não, e eu gostei muito da ação ali do 26º, trazendo a comunidade para perto, né? O cidadão para perto da polícia. E cabe um outro comentário. Importante levar ali os super-heróis, reforçar a imagem ali para as crianças do policial. Acho muito bacana isso. Exatamente. Acredito que essa ideia, essa aproximação, justamente para que a população se sinta segura. Claro, né? Sim. E olha só, gente, continuando, né? Agora... Só que agora a gente fala de apreensão. Olha só.
Por falar no Batalhão de Polícia Militar em Petrópolis, na tarde de segunda-feira, ou seja, ontem, policiais militares do Batalhão de Petrópolis detiveram um homem vindo do Rio de Janeiro por tráfico de drogas no Floresta. Com o acusado foram apreendidas 53 cápsulas de cocaína, 48 pedras de crack, 9 tabletes de maconha, 70 comprimidos de êxtase, um caderno de anotações e R$ 104 em espécie. Pois é, a ocorrência foi apresentada na 105º Departamento de Polícia, né, no Retiro, onde o acusado permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas. Além disso, na região da Posse, foram apreendidos por outra equipe do 26º 61 invólucros de maconha, também na tarde dessa segunda-feira, sendo esta ocorrência apresentada na 106ª Delegacia de Polícia, já em Itaipava, tá? Agora a gente vai lá para Nova Friburgo, porque com base em dados colhidos pelas equipes de inteligência, policiais do serviço reservado do 11º Batalhão de Polícia Militar, lá de Nova Friburgo, apreenderam na tarde de segunda-feira mais de 1.100 papelotes de cocaína em uma região de mata no Alto Olaria, em Nova Friburgo. Você está vendo aí as imagens. A polícia trabalhando muito, fazendo diversas ações aí na nossa serra, né? Petrópolis, Friburgo. Então tá aí dada a notícia para ver o trabalho dos nossos policiais em ação. Gente, seguindo aqui o nosso jornal, através de uma denúncia, olha só, de poluição feita ao programa Linha Verde do Disque Denúncia, policiais militares ambientais constataram o descarte ilegal de materiais em Araras no último domingo. Verifiquem. Policiais militares realizaram no último domingo uma fiscalização na rua Agnelos Barreiros, em Araras, onde foi encontrado entulho e também árvores cortadas. Uma pessoa que estava no local foi questionada a respeito e os policiais também perceberam que no terreno ao lado estão sendo armazenados de forma ilegal, de forma irregular, diversos materiais como caixa d'água, pneus, móveis e peças de carro. O proprietário do terreno não foi encontrado no local. Os agentes, então, fotografaram o espaço e encaminharam o caso para a 105ª Delegacia de Polícia. Larissa Martins, de volta ao estúdio. E agora a gente troca totalmente de assunto, porque Petrópolis se prepara para mais uma edição da tradicional Bauernfest, festa que celebra a cultura germânica e atrai milhares de visitantes todos os anos. No entanto, a decisão de fechar a rua Alfredo Pachá, a rua ali do Palácio de Cristal, importante via de acesso para a realização do evento, tem gerado impactos significativos na nossa cidade. A via foi fechada no último sábado para a montagem do evento e os motoristas locais já sentiram os transtornos na segunda-feira. Com o fechamento da rua Alfredo Pachá, uma das principais rotas de circulação de veículos no centro de Petrópolis, o trânsito na região tem sido afetado de maneira significativa. Já no primeiro dia, os desvios e rotas alternativas têm gerado congestionamentos e atrasos no deslocamento dos motoristas. A cidade não suporta tanto movimento, tem que ter uma infraestrutura que ainda não foi criada. O fechamento daquela via dificulta o trânsito? Muito, engarrafa tudo. Vamos ver agora qual é o planejamento da equipe aí da prefeitura, da equipe de cultura, turística, não sei. Tem que ter um planejamento muito bom para ajudar a gente, inclusive no nosso comércio, né? Porque a gente deixa de trabalhar com mais velocidade, com mais empenho, justamente por causa do engarrafamento. Equipes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, do SAMU, da Guarda Municipal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros participaram de um teste na última sexta-feira para entender qual seria o tempo de resposta para os atendimentos durante o trânsito da Bauernfest. O resultado, de acordo com a Prefeitura de Petrópolis, foi positivo e agora vai ser enviado para o Ministério Público. Atualmente, a Prefeitura de Petrópolis tem como desafio encontrar um equilíbrio entre a realização da Bauernfest e minimizar os impactos na cidade. Os motoristas afirmam ainda que é necessário que as autoridades adotem medidas para diminuir os impactos causados pelo fechamento da rua Alfredo Pachá. Falta mais agentes isso aqui, né? Eu acho que a Prefeitura tinha que pegar o plano, uns engenheiros de trânsito e tentar melhorar isso aí, porque desde que eu sou criança aqui, tá sempre ruim. Tá apertado, né? Tá difícil.
fecha uma via e complica tudo. Apesar dos impactos negativos, é importante ressaltar que a Bauernfest é um evento cultural de grande relevância para Petrópolis. Além de valorizar a cultura alemã, a festa movimenta o turismo e a economia local, gerando empregos temporários e impulsionando o comércio e a hotelaria. Gente, nossa, ontem eu saí aqui do jornal, né? A gente sempre sai naquele horário, né? Eu indo para casa e o pessoal vindo do rush ali já, trabalhar. Né? Tudo parado no centro de Petrópolis, tudo parado. A rua Piabanha estava totalmente parada. Ali a saída de quem vem da Mosela e faz o contorno para ir para o centro da cidade, ali perto da Cruz Vermelha, o trânsito todo parado. Exatamente todo parado, todo congestionado por conta de uma via de acesso simples, mas que realmente dá um nó no trânsito. Tem diversas medidas para mudar o trânsito ali, para tentar desafogar o trânsito, né? A gente vinha comentando aqui sobre as ruas que poderiam ter o trânsito invertido ou até mesmo em mão dupla. A questão é que agora, nesse período de festa da Bauernfest, Petrópolis fica cheio de turistas. Não, e quando... Carros, ônibus, vans. Isso ontem não tinha nem turista, nem ônibus. Não, era só o movimento da cidade, só para constar. Mas vai ficar muito cheia, então a prefeitura tem que realmente delimitar áreas, demarcar outras para estacionamento e, é claro, dar um direcionamento a esse turista que vai vir lá na porta de entrada. Porque se deixar para dar esse direcionamento ali perto do centro, não vai adiantar nada para o turista. Eu vou falar uma coisa bem polêmica agora, viu, Jorge? Bem polêmica. Eu sei que ali a região é uma região importante para a cultura germânica, o Palácio de Cristal, ali a confluência dos rios, porque é justamente ali que foi feita a primeira missa. Né, dos colonos alemães aqui em Petrópolis. Tem uma história aquele local. Mas, infelizmente, Petrópolis cresceu muito, a quantidade de carros é muito, né? Então, talvez estaria na hora da gente começar a ver para transferir a Bauernfest, de repente, lá para o Parque de Itaipava, que tem feito um baita sucesso. Está mais do que experimentado, que lá no Parque Municipal de Itaipava tem toda a infraestrutura e as pessoas vão. Né? Porque o grande questionamento era esse, será que as pessoas elas vão até? Já foi mais do que provado, nós temos vários eventos lá e que ficam lotados. Então a Bauer teria uma estrutura, teria lugar para parar carro, né? Eu acho que o centro de Petrópolis não comporta mais um tipo de evento desse, né? E falta lugar, né, para estacionamento nessa época. E falta lugar para estacionar também. Pois é, gente. Vamos seguir aqui com todos os problemas, né? Fora que fica um empurra-empurra quando tá muito cheia. Demais, nossa, bastante. Gente, a gente quer visitar e aí naquela rua, na Alfredo Pachá, nossa ali senhora, fica apertadinho. Não dá nem pra gente passar. Não dá, porque a barraca de um lado, mesa do outro e fica estreitinho assim para você passar. Mas a festa tá ali, é uma boa festa, é uma festa maravilhosa, mas muito acho que bonita, pode ficar bem mas pode ter melhor. uma estrutura maior, sim. Gente, olha só, um ônibus de turismo da empresa JN Turismo invadiu o circuito de lazer da Avenida Barão do Rio Branco, em Petrópolis, nesse último domingo. A ação foi filmada e publicada nas redes sociais. As imagens divulgadas através das redes sociais mostram o momento em que o ônibus entra na faixa da direita da Avenida Barão do Rio Branco, no sentido Retiro, que é fechada aos domingos e feriados para o circuito de lazer. A pista é utilizada por pedestres e ciclistas para a prática de exercícios. Nas imagens, é possível ver o veículo atropelando os cones que sinalizam a faixa e também parando em local proibido. O circuito de lazer da Avenida Barão do Rio Branco funciona aos domingos e feriados, das 7 horas da manhã às 4 horas da tarde. Ao longo do percurso, há pórticos, cones e placas que orientam os motoristas sobre as atividades. Porém, não é a primeira vez que um veículo invade o circuito de lazer. O vídeo do ônibus que invadiu a pista neste domingo foi compartilhado pelo vereador Ingo Rames nas redes sociais. Para o parlamentar, a atitude do motorista ultrapassou a falta de respeito. Neste último domingo, nós tivemos um ônibus de turismo que invadiu o circuito de lazer na rua Barão do Rio Branco. Esse veículo precisa ser multado o mais rápido possível e a prefeitura ou a CPTrans, enfim, os órgãos competentes precisam denunciar
na 105 DP, a delegacia ali da Barão do Rio Branco, para que a justiça também tome suas providências. Já tivemos 2 tipos de acidentes no passado e as pessoas responderam por esse crime. Então é importante uma ação rápida do município para que não aconteça novamente. Procurada, a JN Turismo informou que o veículo estava sendo conduzido por um motorista da empresa, que estava acompanhada de uma guia de turismo de Petrópolis. A empresa informou ainda que quando há um guia regional no veículo, os motoristas são orientados durante todo o trajeto a passarem por onde o guia informa. Segundo a empresa, o grupo estava indo a Itaipava e as cenas retratadas no vídeo mostram um momento em que o veículo desviava de galhos de árvores. A nota informou ainda que, em momento algum, o motorista foi irresponsável ou negligente com as manobras que colocassem em risco tanto a vida dos pedestres quanto a vida dos passageiros do veículo. A nossa equipe também conversou com a guia que estava no ônibus, identificada como Raquel Neves. A guia afirma que o motorista estava sendo cauteloso para não ocasionar um acidente maior, quebrando vidros ou danificando o ônibus e atingindo os passageiros, desviando das árvores às margens do rio. Segundo ela, deveria haver a poda das árvores que prejudicam veículos altos. Raquel afirmou ainda que o motorista ligou o alerta quando precisou fazer os desvios. É importante que a CPTrans melhore ainda mais a sinalização daquele trecho, coloque mais agentes para orientar, porque nós temos agora período de férias, período de frio, onde a cidade fica ainda mais cheia. A gente precisa orientar para que não tenhamos problemas como esse novamente na Rua Barão do Rio Branco, no circuito de lazer. Gente, eu tô assustada com as desculpas, tanto da gente de turismo, quanto da empresa de ônibus, falando que ele estava mais preocupado com o ônibus, de não arranhar o ônibus, desviando ali. A gente tem a imagem que ele não estava com pisca-alerta, a gente tem a imagem que ele estava numa outra pista. Acertou o cone, quase jogou em cima do cara que A gente tem uma outra imagem que ele acertou o cone e o cone voou, quase acerta uma pessoa que estava correndo na pista. Cara, que desculpa esfarrapada. Esfarrapada. A gente tem, Matheus, uma outra imagem quando ele já está andando, que ele pega, ó, o cone e quase acerta. Beleza, ali ele estava parado com alerta na outra, mas aí, olha lá, tá vendo? Tá parado. Tá parado. Aí, tá recebendo instrução lá do rapaz que estava andando, correndo na via. Quase ali. Acerta uma pessoa, e vou te falar, tava indo para Itaipava, beleza, veio visitar o centro, pega de novo o retorno sentido Quitandinha, pega a estrada e vai para Itaipava, gente. Gente, um absurdo. Se a guia conhece, era só pegar a estrada para ir, em vez de ir por dentro, né? Um absurdo. Por favor. Vamos à nossa... Não, antes a gente tem uma matéria, já ia para a previsão do tempo. Olha só, até o dia 25 de junho, o primeiro Festival do Orgulho LGBTQIAP+, promete movimentar Teresópolis. A realização é do coletivo LGBTD, com o apoio das Secretarias Municipais de Cultura e de Esporte e Lazer, para celebrar o mês da diversidade comemorado em junho. Palestras, oficinas artísticas, cinema e debate, feira de artes, shows de talentos e performances fazem parte da programação na Casa de Cultura Adolfo Bloch, em Araras. Os eventos esportivos vão ser realizados no ginásio poliesportivo Pedro Jarrara, o conhecido Pedrão, na Várzea, além de outras atrações no campus da Unifeso, no Alto, e nos bares Bruzim do Alto e a Irlandesa, no bairro Santa Cecília. Tudo com entrada gratuita. A programação completa você encontra em nosso site tvc16.com. E agora sim, vamos à nossa previsão do tempo. Depois de uma semana com possibilidade de chuva, a terça-feira em Nova Friburgo vai ser de céu com poucas nuvens e não há chance de pancadas de chuva durante todo o dia. O município deve registrar uma temperatura mais estável, com mínima de 7 e máxima de 20 graus. Prepara o casaco. Em Teresópolis, a previsão também é de céu encoberto. As temperaturas devem variar entre mínima de 7 e também máxima de 20 graus. Em Petrópolis, o dia vai ser de céu parcialmente encoberto, mas também não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 8 e máxima de 22 graus. Quem estiver em Paraíba do Sul, o conselho é um cafezinho ou um chocolate quente, porque apesar de não ter previsão de chuva, vai ter nevoeiro e também céu encoberto.
Mas a tendência é que temperaturas sejam sim mais baixas, com mínima de 11 e máxima de 24 graus. Em Pátio do Alferes, a terça-feira também vai ser de céu parcialmente nublado e sem chuva. As temperaturas variam entre mínima de 11 e máxima de 24 graus. Em Três Rios, a previsão é de céu com poucas nuvens, sem possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas devem variar entre mínima de 12 e máxima de 25 graus. Já os ventos, apesar de fracos, vão ser gelados nesta terça-feira nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. E a gente fica por aqui, só dá tempo, gente, de dar tchau. E até amanhã às 7h30. Tchau, tchau, gente. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.